sobre outro assunto e vamos conversar com a Berenice, que a Berenice está tratando desse impasse entre os presidentes da Câmara e do Senado sobre a tramitação das medidas provisórias, né? Vamos lá, então, temos a Berenice já, está aqui conosco, é isso? Temos já? Oi, Berenice, vamos aos detalhes desta negociação, porque são medidas provisórias editadas ainda no governo anterior, do governo Bolsonaro. Medida provisória tranca a pauta da Câmara e do Senado, ou seja, você não consegue avançar sequer com a possível votação desse arcabouço fiscal, que também sequer foi apresentado pelo governo. Mas vamos lá. Berenice, nos traga detalhes aí desse suposto avanço nesse impasse. Pois é, Piotr, no total são 25 medidas provisórias, 12 do governo anterior e 13 já do governo Lula. As do governo Lula a gente já detalhou aqui, mexem diretamente com a estruturação do novo executivo, né, incorporação de 14 novos ministérios. Além disso, os programas sociais que foram recriados, como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. O fato é que, desde a semana passada, quando Arthur Lira e Rodrigo Pacheco não entraram em um consenso e o presidente do Senado determinou a instalação das comissões mistas, ou seja, metade, 12 senadores, 12 deputados é que vão passar a analisar, assim como já era feito a análise das MPs antes de começar a pandemia. Então agora é um momento em que Lula entrou em ação, colocou seus interlocutores, líderes do governo, líderes do governo aqui no Congresso, como o senador Randolfo Rodrigues e também o deputado José Guimarães. E agora Alexandre Padilha, que é o ministro de Relações Institucionais, também falou hoje com a imprensa. Inclusive, ele detalhou que conversou com Arthur Lira já 2 vezes. Ontem foi a última vez, no domingo, no final de semana, e que Arthur Lira está disposto a dialogar, que foi um tom amistoso, um tom de compromisso em não deixar com que essas medidas provisórias caduquem, nem mesmo as medidas do governo anterior. E por isso, nesta semana aqui na Câmara dos Deputados, no período da noite, eles vão dar prioridade em votar as medidas provisórias. Vai ser uma semana de esforço concentrado. Vamos ouvir, inclusive, o que o ministro Alexandre Padilha falou sobre esse encontro com Arthur Lira. Tanto a vinda do presidente Lira aqui junto ao presidente Lula foi um tom extremamente amistoso, um tom de diálogo institucional. Não existiu qualquer tipo de ameaça ou qualquer sinalização de impasse na visita do presidente Lira ao presidente Lula aqui. Ontem também o presidente Lira deixou claro que hoje à tarde deve ter uma reunião com os líderes da Câmara, à tarde, tanto da base quanto da oposição. Tem um calendário já estabelecido de votação das medidas provisórias do Bolsonaro, sem prejuízo nenhum ao calendário estabelecido pelo governo. Pois é, como vocês viram aí, o tom de colaboração, pelo menos é o que o ministro de Relações Institucionais, que faz agora essa interlocução, já que conversando diretamente, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco não conseguiram chegar a um consenso. Nós ouvimos hoje também, Piotr, o senador Randolfo Rodrigues, que falou sobre o papel de mediação que eles vêm fazendo no sentido de chegar a um denominador comum sobre como serão analisadas as próximas medidas provisórias. Porque a do governo anterior, Lira já sinalizou, beleza, vamos votar esta semana, no rito que era durante a pandemia, passa primeiro aqui pela Câmara e posteriormente a Casa Revisora é o Senado. Ele disse o seguinte, Randolfo Rodrigues falou o seguinte, olha, as comissões mistas vão ser instaladas, Arthur Lira deu um posicionamento de que tem um compromisso de não deixar nenhuma das MPs caducarem e é por isso que hoje, como Alexandre Padilha já detalhou, Arthur Lira estará se reunindo com os líderes partidários aqui da Câmara e devem apresentar aí entre 3 a 4 propostas para negociar como serão votadas as próximas MPs, essas que devem caducar aí no máximo 1 mês, 2 meses, até o dia 1º de junho, o que sinaliza que as comissões mistas, por mais que serão instaladas agora, como o Pacheco quis, ambos estão abertos ao diálogo. Vamos ouvir o que o senador disse. Continuamos o diálogo com o presidente Pacheco para buscarmos uma mediação. Vamos aguardar agora à tarde, e o presidente Pacheco também aguardará, a reunião dos líderes da Câmara com o presidente Arthur Lira. Deverá ter um encontro do presidente Arthur Lira após a reunião com os líderes da Câmara e
com o presidente Pacheco, né? Eu acho que nós conseguiremos avançar para propostas de acordo, né? Para nós, o importante, o fundamental a essa altura é que pelo menos 2 ou 3 das 7 medidas provisórias que estão com a vigência para cair no dia 1º de junho, possamos avançar na sua apreciação. Pois é, nesse primeiro momento, então, como o próprio senador disse, serão as comissões mistas que vão analisar as MPs do governo Lula. Mas eles estão abertos para ouvir propostas dos líderes aqui da Câmara dos Deputados, que Arthur Lira vai fazer, então, essa interlocução, vai conversar, vai passar para o Pacheco. O Pacheco ainda vai conversar com os líderes do governo aqui do Congresso, que vão decidir qual vai ser aí a melhor forma de analisar as medidas provisórias. O que já sinaliza que esta medida, aliás, que essa forma de analisar pelas comissões mistas não deve durar muito tempo aqui no Congresso, mas por enquanto é o que pode ser feito para que essas MPs também não caduquem ou percam a validade. E uma delas, que deve ser analisada ainda nesta semana, muito importante, diz respeito ao salário mínimo, né, no valor de R$ 1.302. Se o presidente da Câmara aqui, Arthur Lira, não faz essa sinalização, imagina só o efeito que isso poderia ter, né, Piotr? A gente fica analisando, são compromissos muito importantes e tudo isso está em meio a uma negociação. É por isso que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, nesse momento, pisaram no freio, estão dispostos a dialogar e ouvir o que o Executivo também tem para propor. A gente segue acompanhando daqui e atualiza ao longo aí dos nossos telejornais.